O filme de que vou contar hoje é sobre um melhor agente secreto que vivia escondido, mas ele reapareceu por causa de uma mulher. O filme se chama de O Protetor. Robert McCall morava em Boston e trabalhava como funcionário de um grande supermercado. Todos os dias ele trabalhava muito duro e tratava todos ao seu redor muito bem. Aos olhos de seus colegas, ele era um homem caloroso. Robert parecia comum, mas teve segredo que não podia deixar que os outros soubessem. 2 anos atrás, Robert era membro da equipe de agente secreto dos Estados Unidos, um agente muito talentoso. Sua especialidade era realizar missões secretas. Por um motivo não intencional, sua esposa morreu, fazendo com que ele sofresse grandes críticas. Depois disso, ele fingiu sua morte e deixou a organização. Robert mudou-se para esse lugar e permaneceu escondido, vivendo uma vida nova e pacífica. Todos os dias ele acordava na hora certa, tomava café da manhã e depois pegava o ônibus para o trabalho. Durante o intervalo, ele supervisionava seu colega para treinar. Por viver uma vida ordenada, Robert desenvolveu o hábito de ler livros. Sua falecida esposa disse uma vez que uma vida humana devia ler 100 livros. Antes, ele nunca tinha prestado atenção, mas naquele momento, vivendo sozinho, com um coração solitário e confuso, ele encontrou conforto com os livros. Havia muitas noites, e ele levava seus livros com ele para um café na rua. Sentava-se na última fila, perto da janela. Ele conheceu uma mulher chamada Alina. Alina adorava música e adorava cantar, mas ela foi dominada por uma gangue russa e forçada a se tornar prostituta. Ela gostava de ouvir as histórias de Robert, e ele foi o único a encorajá-la a perseguir seu sonho. Embora Alina não sentisse nenhuma esperança, ela ainda agradeçava a Robert. Desde que conheceu Alina, a vida antes calma de Robert foi repentinamente perturbada. Uma noite, Robert viu Alina entrando na cafeteria. Seu corpo já não tinha forças. Mas logo, alguém ligou para pedir a ela para receber convidados. Do lado de fora da porta, dentro do carro de luxo, estava um homem extremamente gordo. Alina não teve escolha, apenas conteve as lágrimas, fingiu rir e entrou no carro. Robert viu tudo. Na noite seguinte, Robert trouxe um pedaço de bolo para Alina, porque ele soube que ela gostasse de comer doces. Alina segurou o bolo e sentou-se do lado oposto de Robert. Ela entregou a Robert um disco de música que ela cantou, esperando que ele ouvisse e desse sua opinião. Havia hematomas em rosto dela, porque o homem da noite anterior tinha batido nela. Alina, extremamente autoconfiante sobre sua identidade, não se atreveu a contar a verdade para Robert. Robert a encorajou a mudar sua situação atual, porque ela tinha apenas 22 anos e nada era impossível. Mas Alina tinha sua própria miséria por não poder falar. Robert não sabia o quão forte era a gangue por trás. Naquela noite, as duas conversaram alegremente. O humor de Alina melhorou muito, mas quando eles se despediram, um carro veio bloquear seu caminho. O líder da gangue, Slavi, saiu do carro com raiva e deu um tapa em Alina uma vez. Robert estava prestes a seguir em frente. Alina disse imediatamente que estava bem. Os subordinados de Slavi empunhavam uma arma. Robert só conseguia ficar de pé e olhar para Alina sendo levada. Slavi achou que Robert era um cliente e deu a ele um cartão de visita. Apresentou que havia muitas outras mulheres bonitas. Vendo Alina sendo levada embora, Robert finalmente entendeu porque ela estava tão desesperado com a vida. Por 2 dias consecutivos, Alina não foi ao café, preocupando Robert. O dono da loja disse a ele: Alina foi espancada e gravemente ferida e estava no hospital. Ele correu para o hospital, viu Alina que foi espancada. Falando com a amiga de Alina, Robert conheceu o líder da gangue russa por trás de Alina, chamada Slavi. Alina foi espancada enquanto servia aquele cliente, e ela protestou. Depois de saber isso, Slavi bateu nela. Ele ameaçou que se ousasse bater no cliente mais tarde, ele cortaria a garganta dela, destruiria seu rosto e até mesmo a mataria. Depois de ouvir Robert extremamente irritado, ele suprimiu sua raiva e voltou para casa, pensando cuidadosamente. Uma mulher conhecida por acidente, vale a pena revelar sua identidade para salvá-la? Depois de um dia com sua consciência, ele ainda não conseguia ignorá-lo. Naquela noite, Robert foi ao bar sozinho para encontrar Slavi. Robert não disse nada, apenas puxou um envelope. Ele quis gastar $9.800 para se redimir por Alina. Depois de ouvir, Slavi não ficou zangado, apenas sorriu. Ele riu porque Robert estava prestes a entrar no caixão, mas ainda queria que o herói salvasse a Bella. Ficava em lugar dele, mas não sabia a coisa. Slavi o humilhou e pediu a Robert para pegar o dinheiro e ir embora. Robert não falou, pegou o envelope em silêncio e se virou para sair. Indo para a porta da frente, Robert não saiu, trancou a porta. Ele se virou para olhar friamente para eles. Razão para reagir muito rapidamente, ele encontrou o plano de ação mais eficaz. Ele contou apenas 16 segundos, ele cronometrou em seu relógio, e então se dirigiu para Slavi. Um dos subordinados de Slavi abordou Robert com uma arma. Mas Robert torceu a mão daquele subordinado e roubou a arma, atirou e matou Slavi. Em seguida, uma faca avançou em sua direção. Ele a usou para matar 2 pessoas ao mesmo tempo. Robert agiu de forma ordenada e decisiva, atingindo apenas os pontos fracos do oponente. No final, Slavi e seus 4 subordinados morreram. Ele olhou para o relógio, zombou de si mesmo, levando 28 segundos para lidar com esses.
Depois de limpar a cena, Robert saiu silenciosamente, sem ser incomodado por ninguém. No dia seguinte, ele ainda foi trabalhar como sempre. A polícia atribuiu a morte de Slavi à vingança de uma gangue. A morte de Slavi causou muitos problemas. A identidade dele não era simples. Ele foi o porta-voz da gangue russa K. Ele morreu, deixando o negócio de petróleo e armas de gangues paralisado e perdendo dinheiro. Chamou a atenção do órgão central da gangue na Rússia. Eles enviaram Ted Hansen para investigar este. Ted vinha das forças especiais russas, então ele era muito rápido. Ao agir, os truques também eram extremamente cruéis. Basta olhar para a cena para imaginar o processo do crime naquele momento. Ted julgou que o homem que fez a mão era um assassino profissional. Ele chamou 3 policiais, liderados por Frank, e pediu a eles para coletar câmeras de edifícios próximos. Frank e seus subordinados aceitaram subornos há anos, conspirou e salvaguardou o gangster. Quando Slavi foi morto, Frank também investigou porque ele achou que não foi simplesmente uma gangue de vingança. No entanto, na manhã seguinte, Ted ainda invadiu a base da gangue irlandesa K. Mateu o oligarca, ele quis matar alguém para deter outras gangues. Dessa forma, eles não ousariam se intrometer com negócios de sua tripulação. Do lado de Robert, um colega de repente largou o emprego, deixando-o extremamente confuso. Depois de questionar, Robert sabia que o restaurante de sua mãe foi incendiado por 2 policiais porque não pagou o seguro. Sabendo disso, Robert tomou a iniciativa de ajudá-los a limpar o restaurante. Mas na noite seguinte, esses 2 policiais vieram jantar e cobraram a taxa de segurança. A mãe do colega só poderia obedientemente pagar-lhes dinheiro. Esta cena foi claramente capturada por Robert furtivamente. Robert mostrou o vídeo e os avisou para pagar dinheiro de volta. 2 policiais queriam roubar o vídeo, mas foram espancados por Robert, fazendo uma quebrar o nariz e outra quebrar o braço. Eles deitaram no chão, implorando. Na manhã seguinte, eles devolveram aquele dinheiro. Como resultado, o colega de Robert pôde voltar ao supermercado para trabalhar. Ele treinou muito para se candidatar para a guarda. Naquela época, Ted encontrou um vídeo útil, descobriu a silhueta de Robert. Com base na hora do vídeo, podia ser visto que, antes de Slavi morrer, Robert foi ao bar. Mas então, a câmera não foi capaz de gravar a saída de Robert, fazendo com que Ted suspeitasse. Além disso, depois que Slavi morreu, as garotas que controlavam eram todas normais, apenas Alina estava faltando. Ted estava desconfiado, ele encontrou a boa amiga de Alina. Após questionamento, ela disse que Alina tinha um relacionamento muito bom com um homem chamado Robert. Naquele momento, Ted estava completamente desconfiado de Robert. Robert perdeu o sono e estava se preparando para sair. Ele viu algo incomum fora da porta. Ele levantou a mão para verificar a hora e, em seguida, abriu a porta. Encontrou Ted parado do lado de fora. Ted fingiu ser um policial, usando Slavi sendo morto para questionar Robert. Mas Robert foi um especialista em mentir e respondeu a perguntas casualmente, e foi extremamente razoável. Ele sabia que Ted não era um policial, então ele pediu seu cartão de visita. Mas Ted apenas sorriu e se virou para sair. Essa pergunta deixou Ted ainda mais seguro com suas suspeitas. E Robert sabia que ele estava exposto. Na manhã seguinte, Robert imediatamente se preparou para escapar. As ações de Robert foram capturadas pelos subordinados de Ted. De acordo com o subordinado de Ted, o perfil de Robert era muito limpa. Apenas era uma pessoa comum. Mas quanto mais o perfil de Robert limpa, mais interessado Ted ficava por ele. Ted queria saber que uma pessoa com habilidades como Robert venha de onde e trabalhava para quem. Ted ordenou que seus subordinados capturassem Robert vivo. Quando escureceu, Robert ainda estava sentado no café lendo seus livros como de costume. Um subordinado de Ted fingindo ser eletricista entrando. Mas porque não havia calos em mão dele, Robert percebeu isso. Revelado sua identidade, ele não hesitou em sacar sua arma. Forçou Robert a obedecê-lo no carro. Havia um brilho intenso nos olhos de Robert. Ele roubou a arma em mão de subordinado. Então, Robert continuou a usar a mão para quebrar o pescoço dele. No carro, Frank acabou de puxar sua arma e foi parado por Ted. Naquele momento, Robert saiu do café. Com o telefone na mão, tirou uma foto do Ted e sai. O subordinado de Ted, após descer do ônibus, não conseguiu acompanhar a velocidade de Robert. Da noite, Ted liderou seus subordinados para invadir a casa de Robert, mas não o viu na casa. Robert viu tudo que Ted e seus subordinados estavam fazendo, porque houve uma câmera escondida na casa. O subordinado de Ted descobriu que o armário estava vazio. Além disso, houve um frasco de remédio anti-bêbado acima na mesa. O computador ainda teve um recibo de passagem aérea. Então, eles acharam que Robert fugiu. Naquele momento, Robert estava no prédio oposto. Ele intencionalmente deixou uma pista para o oponente pensar que ele estava fugindo. Mas, infelizmente, Ted não se deixou enganar, porque essas pistas eram muito óbvias. Ted sabia que Robert estava num lugar perto e estava observando. O plano falhou, fazendo com que Robert olhasse para Ted com olhos diferentes.
Robert dirigiu a noite toda para visitar uma velha amiga chamada Susan. Susan trabalhava para o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, a relação deles era muito boa. Graças a Susan, Robert teve todos os documentos relacionados a Ted. A pessoa por trás de Ted era uma gangue russa chamada Vladimir Pushkin. Esta pessoa teve um potencial financeiro muito grande. Ele faz negócios em todos os Estados Unidos. As coisas que ele negociava eram petróleo, armas, mulheres e algo mais. Sua rede de relação política também foi muito grande. Ninguém se atreveu a se opor a ele. Aqueles que o opuseram, seus familiares e amigos seriam matados. Depois de saber, Robert ficou acordado a noite toda. Naquele ano, ele fingiu morrer para deixar a organização, porque queria viver em paz. Mas naquele momento, o problema veio. Além disso, o inimigo que não o viu morto não parou. Eu queria paz, mas não foi possível, então teve que lutar contra eles. Depois de pensar, Robert começou a iniciar a surtida. Ele encontrou a polícia Frank, trancou-o em um carro fechado e ligou o carro para liberar o gás. A dificuldade de respirar fez Frank tremer. Confessou todas as transações ilegais com Vladimir. Robert gravou tudo como evidência. Então, Frank levou Robert para a instalação de lavagem de dinheiro de Vladimir lá. O líder K notou que algo estava errado, então ele pretendia atirar. Mas foi roubada por Robert. A cabeça da arma estava invertida. Os subordinados K abaixaram obedientemente todas as suas armas. Uma hora depois, a polícia chegou àquele local. Vendo as pessoas amarradas e a pilha de dólares empilhados como montanhas, a polícia só conseguiu ficar quieta. Naquela hora, Robert foi até o cofre. Pegou os dados criminais que Vladimir defendeu, incluindo transações de suborno de funcionários e outras transações ilegais. Então, Robert os mandou para a polícia. Mas o que ele precisava fazer não parava por aí. Durante a noite, Robert invadiu e explodiu um navio, junto com as reservas de petróleo de Vladimir. As explosões do navio foram violentas, mas Robert não se assustou. Ele saiu vagarosamente sem virar a cabeça, era um homem de verdade. As ações consecutivas de Robert prejudicaram gravemente Vladimir. Ele estava extremamente zangado, ordenou a Ted a todo custo que matasse Robert. Senão, não conseguia viver mais. Ted então chamou um bando de mercenários. Ele soube que Robert não foi fácil de lidar, mas todo mundo tinha fraquezas. Ted sequestrou colegas de Robert no supermercado, incluindo o melhor amigo de Robert. Então, ele ameaçou e forçou Robert a ir para no banco dos réus. Por causa dele, os outros estavam envolvidos, então Robert não pôde deixar de vir. Além disso, seu celular foi rastreado por Ted, ele teve que ir lá. A situação mudou, Robert teve que pensar em outro plano. Ted e seus cúmplices estavam totalmente armados, secretamente emboscados na estrada. Eles viram o ônibus entrar no cais, mas o atirador não viu Robert no carro. Ted foi vítima de jogo sujo, houve apenas o telefone no carro. E então Robert correu até o supermercado. No supermercado houve 2 mercenários vigiando os reféns. Robert apareceu, agindo de repente e rapidamente torceu o pescoço de um homem. Salvou um colega próximo. Então, ele usou aquele colega para atrair o outro cara para vir e puni-lo. Naquela época, Ted também levava seus subordinados ao supermercado. Eles estavam prestes a entrar em ação quando as luzes se apagaram. Robert era um homem experiente e tinha muita inteligência, então desligou deliberadamente o botão de interruptor. Graças a isso, ele prevaleceu. Eles não estavam familiarizados com o terreno K, e Robert conseguiu encontrar o caminho sem olhar. Além disso, seu rico rosto negro também foi muito benéfico naquela situação. Toda a mercadoria K se tornou sua arma. Os subordinados de Ted foram todos mortos por Robert, apenas Ted permaneceu. Por causa do talento igual, os dois tiveram uma batalha feroz. Mas, inesperadamente, Ted foi baleado no ombro por Robert, então sua mão também foi desativada. Até sua morte, Ted ainda não sabia a verdadeira identidade de Robert. Terminado com Ted, Robert ainda não parou. 3 dias depois, ele chegou na Rússia. Ele invadiu a mansão de Vladimir, matou todos os seus subordinados e sentou-se em frente a ele. Vladimir quis usar dinheiro para suborná-lo, mas Robert não prestou atenção a isso. Robert havia pensado que Vladimir pôde morrer com um choque elétrico. Acabou tudo, o ressentimento também foi pago. Robert voltou para Boston, vivendo uma vida pacífica antes. E Alina, graças a ele, estava livre. Ela começou uma nova vida e seguiu sua carreira musical. O filme acaba aqui. Há uma linha muito boa no filme. Há 2 dias mais importantes da vida: o dia em que você nasceu e o dia em que descobre seu objetivo na vida. Este filme foi lançado em 2014. Denzel Washington tinha 60 anos na época, mas ainda tinha muito charme. Este filme definitivamente vale a pena assistir.